vamos retornando, galerinha, vamos retornando. Então, agora nós daremos continuidade ao conteúdo de hoje. Nós estamos falando sobre funções, tá certo? Funções na linguagem C. Então, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso bate-papo de hoje. Então, turma, aqui vocês podem analisar mais um exemplo sobre funções. Aqui nós temos uma função que se chama MDC. Será que vocês se lembram aí dessa estrutura? Olha aí, pessoal. Int MDC, uma função ser para calcular o máximo divisor comum entre dois números. Olha aí. Então, pessoal, aqui nós podemos criar, de já vocês podem perceber que a gente pode criar diversos tipos de funções, né? Diversos tipos de funções. Aqui a gente pode criar uma função maior número, menor número, MDC, soma, subtração, divisão, multiplicação. A gente pode criar qualquer função que você deseje. E aqui, pessoal, eu quero que vocês observem que nessa função MDC, nós temos a declaração do primeiro argumento, que é o argumento A, o argumento B, e nós temos uma variável local que se chama auxiliar, int auxi, né? Int auxiliar. E aí nós temos a estrutura if. Aqui é algo novo. Percebam que dentro de uma função eu posso ter outros comandos. Eu posso ter uma estrutura de condição, sim, tá bom? Eu posso ter uma estrutura de condição, sim. Então, aqui, pessoal, eu tenho, ó, if A é menor do que B, se A for menor do que B, olha o que está acontecendo. Alce é igual a A, recebe A, B é igual a A e B é igual a auxiliar. Eita confusão, né? Aí pergunta o seguinte, enquanto, que é o while, né? Enquanto, o while é assim, essa pergunta, enquanto mesmo, tá? Enquanto, e o if, só para lembrar vocês, é o se. Se A for menor do que B, aqui no caso dessa estrutura, o while é assim, enquanto B for diferente, esse símbolo aqui de exclamação igual significa diferente, tá bom? Significa isso, tá? Esse símbolo aqui. Estou fazendo tipo uma legenda para vocês, tá? Então, enquanto B for diferente de zero, a auxiliar vai ser igual a B, e aí ele faz toda essa estrutura aqui, esse passo a passo, tá bom? Então, aqui nós podemos criar regras. Aqui a gente pode brincar bastante criando regras. Podemos utilizar if, podemos utilizar else, podemos utilizar while, podemos utilizar vetores, matrizes. Podemos? Podemos, com certeza. Então, aqui, pessoal, nós estamos criando uma função para a linguagem de programação C. Na linguagem de programação C, já existem funções que já são criadas e que nós já utilizamos, como, por exemplo, o printf. O printf é uma função. E aí a gente não precisa criar uma estrutura de vários e vários códigos. A gente só chama a função. A gente coloca o nome printf, abre e fecha parêntese e coloca os argumentos que nós queremos, por exemplo. Então, aqui, nós estamos, ao invés de utilizar uma função, nós estamos criando uma função, tá bom? Que normalmente essa função vai ser chamada posteriormente. Então, olha aí, pessoal. A definição de funções, tipo de resultado, tem a lista de parâmetros, a gente já conversou sobre essa estrutura. E aí, turma, o resultado ele pode ser void, né? Quando a função é um procedimento, usa a palavra-chave void. Pode ser que essa função não tenha retorno, pode ser que ela não retorne nada. Então, normalmente, a gente vai colocar assim, ó, return ou void return, né? Void return ou return void.
a gente pode utilizar o void junto com o return, tá? Com uma estrutura de return. Lista de parâmetros. Funciona como variáveis locais, com valores iniciais. Quando a função não recebe parâmetro, porque isso pode acontecer, a lista de parâmetros também é substituída pela palavra void. Então, quando a função não tem retorno, a gente coloca void. Quando a função não tem parâmetro, no lugar do parâmetro, a gente coloca a palavra void também, ok? Normalmente, as funções, elas possuem um funcionamento através de chamada. Então, ela só funciona quando ela é chamada, ela não é intrometida. Ela só está no local que ela é chamada. Então, vocês já devem saber, não adianta de nada você criar uma função. Se você não chama a função, ela não vai funcionar. Cada expressão na lista de argumentos é avaliada. O valor da expressão é convertido e, se necessário, para o tipo de parâmetro normal, formal. Esse tipo é atribuído ao parâmetro formal correspondente no início do corpo da função. E o corpo da função é executado posteriormente. Normalmente, existem estruturas que fornecem a possibilidade da chamada, tá? Da chamada de uma função. Se o comando return, normalmente, ele for executado, o controle ele é passado de volta para o trecho que chamou a função. Então, ele volta lá para o início. Se o comando return incluir uma expressão, o valor da expressão é convertido e, se necessário, o tipo do valor que a função retorna. Então, assim, pessoal, de uma forma geral, é o seguinte. Toda vez que vocês verem esse return, é o que normalmente a função vai fazer. Na verdade, é o objetivo dela, né? O objetivo dela de mostrar algo vai ser através do return. Existem funções que elas não retornam nada, porque o objetivo dela não é mostrar nada. Às vezes é só verificar, às vezes é só analisar um valor. Isso pode acontecer? Pode. Pode acontecer também. Não é tão comum. Normalmente, quando a gente cria uma função, a gente quer um retorno. Mas nem sempre existe, tá? Então, aqui, eu quero que vocês analisem essa função que eu estou passando para vocês. Aqui tem uma função específica. Eu quero que vocês me falem o que é que ela retorna. O que é que ela retorna, tá bom? Vocês podem até colocar valores fictícios. Se quiserem colocar, pode colocar um valor fictício. Podem falar assim, professora, coloquei aí o valor da idade 5, por exemplo. Na verdade, eu vou definir logo para vocês. Vou colocar aqui, vou colocar um valor aqui. Vou colocar valor idade. Vou colocar com outra cor aqui para ficar melhor. Eu vou definir idade 6 e nota. Eu vou colocar 7. Tá bom? Imaginem aí que o usuário digitou idade 6 e nota 7. O que é que essa função vai retornar? O que vai acontecer depois que executar essa função? Imaginem que lá no final tem um printf. Lá no final do programa tem um printf. E esse printf aí mostra o total. Tá bom? Assim, estou fazendo assim algo bem rápido, só para você, porque o foco não é nem esse. O foco que eu quero saber é qual é o retorno dessa função. O que ela vai retornar se ela receber como valor, idade 6 e nota 7. Vou dar 3 minutos para vocês analisarem esse exercício. Quero que vocês analisem e eu quero retornos
além do José Henrique. O José Henrique vai continuar colocando aqui as respostas dele, mas eu quero saber os retornos do pessoal de Cajazeiras, de Jatobá, o pessoal de São Gonçalo, tá? O pessoal de Canavieira, de Bonfim, Francinópolis. Então, de todos os outros polos que estão ao vivo, tá? Ok? Então, eu quero saber o que vocês acham que essa função retorna diante de tudo que a gente conversou, tá? Analisem as estruturas que estão completas aí dentro dessa função. Tudo bem? Então, 3 minutinhos aí para vocês analisarem essas estruturas. Então, vamos lá, pessoal, né? Vamos analisar agora essa questão, tá? Para a gente tentar identificar o resultado que a função retorna. Já tive aqui alguns retornos, né? Sobre o resultado. Então, vamos analisar juntos qual é a estrutura, qual é o valor que, no caso, ela retorna no final, tá bom? Então, vamos analisar. Aqui, a primeira coisa que ele faz, ele fala o seguinte, ó, se a idade ela for maior do que 10, então você vai retornar o quê? Você vai retornar idade vezes 20. A nossa idade é 6.
6 é maior do que 10? Não, não é maior do que 10. Então, se não é verdade, ele nem entra nessa parte aqui, tá bom? A gente já conversou sobre essa estrutura. Como é falsidade, ele nem entra, ele vem para a próxima. Aí ele vai fazer o seguinte, ó. Então, ele vai fazer o quê? Como a nossa idade não é maior do que 10. Ele vai fazer essa outra estrutura aqui. Deixa eu pegar aqui para a gente analisar. Então, ele vai fazer o seguinte. Ele vai pegar a nota e vai calcular. Qual é a nota? A nota é 7. 7 vezes 6, 42 vezes 20, né? Vezes 20 é igual a 840. Então, no final, ele retorna, esse total aqui vai aparecer 840, tá bom? Por quê? Porque, no caso, a nossa idade era menor do que 10. E se fosse maior do que 10? Se fosse, por exemplo, 11. Aí, no caso, ele iria entrar nessa estrutura aqui, tá bom? E aí teria o outro resultado. Então, o José Henrique, né, muito obrigado, né, tá corretíssimo o seu retorno. Então, realmente, pessoal, essa função aqui, a gente observa, eu trouxe esse exemplo para a gente identificar que dentro da criação de uma função, a gente pode colocar não só expressões matemáticas, mas também expressões lógicas de comparação, estruturas de repetição também. Viu? Então, dentro de uma função que a gente cria, a gente pode colocar todas essas estruturas. Ok? E aí, pessoal, ó, nós temos também a parte da passagem de informações. São argumentos passados por valor, quando chamada a função recebe o valor da variável passada, né? Quando o argumento é do tipo atômico, a passagem por valor significa que a função não pode mudar seu valor. Então, no caso, quando é uma constante, tá bom? Quando é uma constante, a gente não pode mudar o valor. Os argumentos deixam de existir após a execução do método. Isso daqui é algo muito comum, é igual todas as estruturas que nós estudamos anteriormente. E aí, pessoal, é o seguinte, para não ficar essa estrutura aqui, vou colocar, né? Então, pessoal, olhem aqui, argumentos são passados por valor. Quando acontece a chamada da função, ela recebe um valor para uma variável, por exemplo, tá? Quando o argumento é do tipo atômico, a passagem por valor significa que a função não pode mudar esse valor do argumento. Então, de já, pessoal, é importante que a gente analise essas regras para a criação de uma função. Então, é o protótipo ou declaração de funções. Normalmente, sempre tem a estrutura do ponto e vírgula no final. Sempre existe a estrutura do valor retornado. Tem que ter um nome da função. Tem que declarar os parâmetros. Outra estrutura importante é o mecanismo do processo da chamada de função. O valor dos argumentos é calculado pelo programa. O sistema cria um novo espaço. Então, essa parte aqui, pessoal, é igual a toda a estrutura que nós utilizamos dentro dos programas da linguagem C. Ah, a função não pode começar com número, o nome da função não pode começar com número, não pode ter caracteres especiais. É a mesma regra para qualquer estrutura, tá bom? Aí também nós temos a estrutura do processo da chamada de função, que os comandos do corpo da função eles são executados até encontrar o comando retorne. Então, enquanto ele não encontrar esse retorno aqui, a função vai continuar sendo executada. Ela vai executar, até encontrar o retorno. Quando ela encontra o retorno, ela para. Ela pode fazer duas coisas. Ou ela não retorna nada, se o retorno for void, ou ela retorna algum valor, se você tiver
uma expressão ou uma variável com um valor armazenado. Normalmente, depois do return, não existe nenhum outro comando para ser executado dentro da função, tá? Porque no programa vai existir vários outros, mas dentro da função, o último comando que será executado é o return. O valor da expressão return, se ele existir, é avaliado e no caso, acaba retornando o valor da função. Esse comando 6 aqui a gente não vai se ligar agora. E essa estrutura aqui, no caso, o programa que chamou continua sua execução. Então, imaginem que a função está aqui, nós temos a função main está sendo chamada aqui, por exemplo. Então, o programa volta para lá, ela executa, e depois que ela executa, o programa retorna e continua a execução. Então, existe aí esse ciclo, tá? Esse ciclo. O programa sempre vai continuar depois do processo de retorno da função que foi chamada. Eu risquei aqui essa estrutura da pilha. A pilha criada é liberada, porque isso aqui de pilha é um assunto que nós iremos falar muito mais em uma outra matéria do curso, mas de já, essa pilha criada, vou fazer só um resumo bem rápido aqui para vocês não ficarem perdidos. A pilha, imaginem aí a pilha de pratos, né? Imagine que você está na sua casa e aí você está colocando uma pilha de pratos em cima da pia. Coloca um prato, coloca outro prato, coloca outro prato, coloca outro prato, vou colocando um prato em cima do outro e vou fazendo uma pilha. Uma pilha de pratos. Nesse caso, o primeiro prato que chegou na pia, olha aqui o primeiro prato. O primeiro prato que chegou na pia, ele vai ser o último que vai ser lavado. Percebe? Não é mais fácil pegar o de cima e lavar o de cima e depois ir lavando o próximo, o próximo, o próximo, o próximo e assim sucessivamente? Pois é, na computação, na linguagem de programação, a gente chama de pilha quando existem dados que o último que chega é o primeiro que executa. Então, o último programa, a última estrutura que chegou, por exemplo, ela vai ser a primeira estrutura que vai ser executada. O primeiro que chegou é o último. Então, a pilha é exatamente aquele termo. Os últimos serão os primeiros. A pilha resume isso. Os últimos serão os primeiros. Os últimos que chegaram serão os primeiros que serão executados. Isso aqui é uma pilha, tá? Aí existe uma outra estrutura que se chama fila. Na fila do banco, por exemplo, o primeiro que chega é o primeiro que é chamado, né? Então, na fila, eles respeitam quem chega primeiro e quem chega por último. Quem chega primeiro é primeiro atendido, o último que chega será o último atendido. Na pilha, na fila, no caso, desculpa. Já na pilha é ao contrário, tá bom? Então, aqui está falando que é criada uma pilha. Então, normalmente aí é criada uma pilha e a pilha criada é liberada, por exemplo. Tá? Então, essa estrutura aqui de pilhas, nós vamos falar em outra disciplina, que é a disciplina de análise de dados. Tá? Só em outros módulos que nós teremos essa disciplina. Tá bom? E aqui, turma, uma função pode retornar qualquer valor válido em C, seja de tipos predefinidos, pode ser int, char, float, ou também pode ser definidos pelo próprio usuário, como tipos struct e outros tipos específicos. Uma função que não retorna nada, ela é definida colocando-se o tipo void como valor do retorno, tá? E pode-se colocar void entre parâmetros se a função não receber nenhum parâmetro. Isso pode acontecer também, tá? Aí, turma, existem aqui tipos de função, né? Existe aí, no caso, o projeto top-down.
Esse projeto top-down significa que é um procedimento e funções que permitem dividir um programa em pedaços menores, que no caso facilita a leitura. É também chamado de processo de decomposição. Então, se lembram lá do professor, da professora de matemática, quando pediam que vocês fizessem a decomposição de um número, né? Aqui a gente também pode fazer a decomposição de várias estruturas dentro de uma programação. É uma estratégia, né, de programação fundamental. Encontra a decomposição certa, encontrar essa decomposição correta, a melhor decomposição possível, não é às vezes tão simples, mas requer uma experiência, tá bom? As funções top-down, ainda falando sobre as funções top-down, elas melhoram a estratégia para escrever um programa e começar o programa principal. Normalmente, quando se cria estruturas de funções, se deseja com que as partes elas tenham pedaços cada vez menores de execução, tá bom? Que tenham estruturas menores de escrita. Não é um programa que fica muito grande. Quando você vê um programa longo, e que tem muitas partes repetidas, existe uma deficiência na estrutura de tentar melhorar essas estruturas de funções. Então, quando você tem uma estrutura repetitiva, muito repetitiva, repetindo a mesma estrutura, repetindo o mesmo comando, é certeza que você pode pegar aquela estrutura e transformar em uma função, tá bom? Em outras aulas, eu vou trazer uma estrutura, eu vou deixar essa tarefa depois para casa para vocês, porque ela requer muita atenção e requer que vocês analisem a estrutura do programa completo, tá? Eu vou trazer depois para vocês um programinha, que o foco não vai ser nem entender todas as estruturas, o foco vai ser investigar comandos repetitivos. E como é que a gente pode transformar esses comandos repetitivos em funções para reduzir o tamanho desse código, tá? Nós vamos tentar depois fazer esse exercício. Vou deixar esse exercício uma semana com vocês e aí ele vai todo escrito no papel mesmo, ele não é para ser escrito no computador, não. Ele é todo escrito no papel. O objetivo é que você consiga identificar quais são as estruturas que estão muito repetidas e que você pode transformar essas estruturas em funções, tá bom? Depois eu vou trazer para vocês quando a gente tiver estudado todo esse conteúdo. Isso ajuda muito a gente olhar um código e a gente tentar encontrar melhorias, tá bom? Esse aqui, pessoal, é o mesmo código anterior, tá bom? Que eu trouxe para vocês. Aqui, pessoal, nós temos essas instruções, né? Menor função possível. Olha aí. No caso, a menor função possível, né? É a void, né? Olha aí. Essa é a menor função que existe, se duvidar. É uma função que o tipo dela é void, o nome dela é faz nada e os argumentos dela é void. E não tem nada dentro dela. Olha aí. Essa daí é a menor função possível. Olha aí que função aleatória, né? Essa função é doidinha, ela não faz nada. O tipo dela é void, que não retorna nada. O nome da função é faz nada. Tem muita gente que é esse estilo bem aqui, ó, de função, né? Se você quiser chamar, então, alguém, falar para a pessoa que ela não faz nada, chama ela de void, né? Função void. Olha aí. Ela é do tipo void, ela não faz nada, o nome dela é faz nada, e todos os argumentos dela, todos os parâmetros dela é void. E ela não retorna nada, tá bom? Então, é uma forma delicada aí de falar que uma pessoa talvez seja preguiçosa, é chamar aí de função void, né? Não retorna nada, por exemplo, não faz nada. E aí, galerinha, a passagem de parâmetros também acontece nessas funções,
tá bom? É normal, é comum acontecer nessas funções passagens de parâmetros igual nós estamos acostumados a fazer em um programa comum, normal. Então, tudo que a gente fez até agora, dentro da função main, nós podemos fazer dentro de uma função que nós estamos criando. O que eu estou falando isso? Eu estou falando, por exemplo, de comparação de valores. No caso, A é maior do que B e B é maior do que C. Isso aqui, pessoal, a gente pode fazer dentro de uma função que está sendo criada? Pode. Tá bom? Isso aqui pode ser feito. Pode ser feito if, else, while, do while. Tudo isso daí pode ser feito. For. Tudo pode ser feito. Tá bom? Então, ó, em C, os argumentos para uma função são sempre passados por valor. Ou seja, uma cópia de argumentos é feita e passada para a função. Então, aqui é mais um exemplo de estrutura e a sintaxe da função, tá bom? Vamos aí para o próximo slide, para a gente tentar identificar outros tópicos. Passagem de parâmetro. Como, então, mudar o valor de uma variável dentro aí de uma função, né? Como é que a gente pode modificar o valor dessa variável? A gente consegue realizar esta proeza através da passagem de parâmetros por referência, tá bom? Por referência, que nós vamos falar de uma forma muito superficial, porque esse assunto se chama ponteiros. E esse assunto ponteiros é praticamente um dos últimos assuntos que a gente normalmente estuda em toda a linguagem de programação, tá? É um assunto nível alto, tá bom? Então, eu vou só falar de uma forma bem por cima sobre ponteiros, para vocês não se confundirem, porque o foco aqui é entender a função. Então, ele está falando que é o seguinte, uma função ela recebe parâmetros de duas formas, através de valor e através de referência. Por valor é o seguinte, é esse igualzinho. Por exemplo, soma, né? A função soma, imagine que a função soma está sendo chamada. Eu coloco 4 e coloco 5, por exemplo. Se lembrem lá daquele exemplo no início da aula. Então, lá na função, quando ela recebe esses dois parâmetros, o 4 e o 5, ela já sabe o que ela tem que fazer. Ela está recebendo. Normalmente, em algum local, esse 4 foi normalmente adicionado desse jeito, por exemplo. Tá bom? A gente sabe de onde é que está vindo. Quem é que está recebendo esses valores? Isso aqui é por valor, tá bom? Passagem de parâmetros por valor. Só que aqui ele está mostrando uma outra forma, que é através de referência. Essa referência aqui ela é diferente. A gente nem enxerga o valor, na verdade. A gente nem sabe qual é o valor. Essa referência é como se fosse feita uma ponte. É como se fosse feita uma ponte nesse sentido. O valor está armazenado aqui. É criado tipo como se fosse um endereço. Esse endereço é apontado para o local que eu quero armazenar, por exemplo. Então, essa referência aqui, que aponta de um lugar para o outro, que aqui era 5 e vai apontar no caso, né? No caso, esse valor aqui onde eu quero armazenar está apontando para o local que o número já está armazenado. Essa estrutura aqui, ó, de apontar, se chama ponteiro, tá? Então, normalmente existem estruturas que a gente não precisa colocar aquele sinalzinho de igual. A gente pega de algum lugar, aponta para o endereço onde está armazenado o valor. Essa informação de apontar para o endereço se chama ponteiro.
tá bom? E aí, pessoal, nós temos duas estruturas, né? A de passagem de valor e a passagem por referência. Observem aqui. Essa parte aqui, pessoal, ela é mais teórica mesmo, tá bom? Essa parte aqui que eu estou mostrando para vocês, ela é uma parte teórica, ela precisa ser teórica. Como eu sempre converso com vocês, tem estruturas novas que a gente primeiro precisa escutar a teoria, aí normalmente sempre a gente traz depois a prática. Aqui nós temos duas funções, na verdade iguais, só que a diferença é que uma é passagem, se passa valores através de parâmetros através de valor e o outro a gente passa através de referência. Aqui eu não vou cobrar que vocês entendam isso agora não, perfeitamente não, tá bom? Essa estrutura aqui, nós vamos falar mais sobre ela em um outro assunto, tá? O foco é essa bem aqui que a gente aprendeu. Existe um argumento, esse argumento, ele de alguma forma ele recebe um valor, que aí é passado para a função, igual foi feito na função soma. O foco é esse, tá bom? Eu vou passar aqui essa parte da referência, e aí, pessoal, eu quero que vocês observem junto comigo, fazer uma função, no caso, esses exemplos aqui eu vou verificar depois. Eu quero que vocês observem aqui o seguinte. Prática da função troca. Aqui eu trouxe esse exemplo, vou até desenhar ele aqui porque com essa imagem ficou tipo um pouquinho cortado. Mas não tem problema não, eu escrevo aqui embaixo para a gente visualizar melhor. Eu vou trazer aqui como exemplo. Eu tenho px, vou fazer aqui esses dois quadradinhos. Aqui eu tenho px e aqui eu tenho py. E aqui embaixo eu tenho x e aqui embaixo eu tenho y. Olha aqui o que é interessante. Eu tenho, por exemplo, uma função que se chama troca. Ela é do tipo void. Observem que aqui eu não tenho retorno, né? Ó, não tem um retorno. Ela é do tipo void, ela não retorna nada. E aqui eu tenho dois argumentos diferentes. Se vocês observarem, eu tenho aqui parâmetros, argumentos que eu criei agora, que é como se fossem nossas variáveis, que é px e py. Só que se vocês observarem, tem um símbolo diferente aqui. Vocês podem se perguntar, professora, mas você sempre falou que uma variável, um argumento, nunca pode ser criado com caracteres especiais. Vocês podem me perguntar isso, né? Nenhuma variável pode ter caractere especial, nenhum tipo de função pode ter caractere especial. E por que que o nome desses dois parâmetros possui o asterisco no início? O asterisco, dentro da linguagem C, ele indica que aquele argumento, aquele parâmetro que está sendo criado, ele é um ponteiro. Ele vai apontar para algum lugar. Ele vai pegar o endereço de algum lugar. Então, é a forma que o programa tem para identificar que, normalmente, aquele local, ele não vai armazenar um valor. Ele vai armazenar um endereço. Certo? Então, aqui eu tenho o px, que é o ponteiro x. E eu tenho o py, que é o ponteiro y. Os dois estão sendo declarados como int, como valor inteiro, e eles têm um asterisco antes do nome para indicar que eles são dois ponteiros. Tá certo? E aqui nós temos, ó, uma variável chamada temp. Temp. Olha aqui o que está acontecendo. Está falando que temp recebe px. E que px é igual a py.
E PY é igual a temp. Que confusão, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar que x é 6 e que y é 5, por exemplo. Px está se referenciando a x. Pery está se referenciando a y, onde x é 6 e y é 5, tá bom? Até agora, ok. Aí nós vamos tentar analisar o que está acontecendo aqui. Está falando que essa variável temp, ela está recebendo px. Mas quem é px? Px está referenciando o valor de 6. Então, vamos ver aqui, ó. Px, então temp, né? Temp agora vai ser 6, por exemplo. Tá? Temp vai ser igual a 6. Na verdade, temp vai ser igual ao que x for, porque px está referenciando x. Aqui agora está falando que px é igual a py. Então, se for assim, px vai receber o mesmo valor, vai estar apontando para o mesmo lugar que pery. Tá certo? Então, agora, px que era 6, deixou de ter o valor 6 e passou a ter o valor 5. Porque ele pegou agora o lugar, o mesmo valor, né? Está se referenciando ao mesmo lugar que py. Aí depois, olha o que foi que aconteceu. Pery está agora igual a temp. Mas quem era temp? Temp era 6. E py agora deixou de ser 5 e se transformou em 6. Então, houve uma troca, tá? Foi trocado. Então, essa função aqui, essa função com os ponteiros, eu consegui trocar o valor que estava armazenado em uma variável, em um local, eu troquei por outro. Eu não substituí, eu não retirei aquele valor, ele foi apagado e foi para outro lugar, não. Eu fiz uma troca de locais. Tá? Isso normalmente a gente só consegue fazer de uma forma mais rápida com o ponteiro, porque ele aponta para o local. Tá? Então, aqui eu trouxe só um exemplo de como é que um ponteiro funciona. Mas a parte de programação, eu não quero que vocês se foquem nisso agora. Quero que vocês só entendam que o ponteiro, normalmente, ele aponta para um local onde um valor pode estar armazenado. Tá? E aqui, pessoal, retornando valores, né? Uma função retorna um valor através do comando return. Nós já conversamos sobre a importância do return para uma função. Nós temos aqui, no caso, uma função power, que ela é inteira. Nós temos aqui o parâmetro base e o n. E nós temos duas variáveis, que é i e p. E aí está falando o seguinte, olha, p é igual a 1. Começa sendo 1. Se, né, enquanto, no caso, o contador começa com 1. Aí ele pergunta o seguinte. O meu contador, enquanto o contador for menor ou igual a n, que ninguém sabe quem é n, né? Porque n não foi inicializado, você faça um i++. Aí, normalmente, o p, no caso, ele faz aí uma multiplicação sobre a base, tá bom? Isso aqui, pessoal, ó, é a mesma coisa que isso aqui, ó. P é igual a P vezes base, tá bom? Esse asteriscozinho aqui, asterisco igual, significa o P que recebe o próprio P vezes outro parâmetro, tá bom? Toda vez que vocês verem isso aqui, ó, asterisco igual, significa... Deixa eu colocar aqui de novo do outro lado, que é melhor.
É um termo novo, é um termo que não é obrigatório vocês saberem, mas caso vocês vejam em algum exemplo, para vocês não ficarem sem compreender o que está sendo falado. P asterisco igual a base é a mesma coisa se eu escrever P recebe o próprio P vezes a base. Para não repetir o P, a gente coloca isso, tá bom? A gente faz nessa estrutura, também dá super certo. O valor retornado, né, por uma função é sempre copiado para o contexto da chamada. Aqui no caso, pessoal, tá falando novamente de ponteiros. Eu não vou falar com vocês agora sobre ponteiros, tá bom? Já expliquei o sentido de ponteiro e depois a gente pode retornar para esse exemplo. Vetores como argumentos de funções. Quando vamos passar por um vetor como argumento de uma função, nós podemos também declarar a função de 3 maneiras equivalentes. E ela pode ser um vetor. Então, como eu conversei com vocês, do mesmo jeito que eu crio qualquer função, qualquer estrutura dentro do main, eu posso fazer isso aqui também dentro de uma função que eu criei. Então, eu posso utilizar um vetor. Olha aí a estrutura do vetor sendo utilizada dentro de uma função. Void função, eu tenho como parâmetro um vetor. Olha aí que engraçado, tá? Olha aí que diferente. Como parâmetro, eu estou declarando um vetor. Estou mostrando um vetor. Então, tudo é possível dentro de uma função, tá? Você pode colocar várias e várias e várias outras estruturas. Dá super certo. Aqui também nós temos a parte da concatenação de strings. Vocês se lembram, em algumas aulas atrás, que nós falamos que nós podemos fazer uma forma de manipulação de strings? Que nós utilizamos uma forma de analisar uma string como um objeto único. Então, por exemplo, o nome cauda. Através da manipulação de string, por exemplo, a palavra cauda, eu poderia analisar quantas letras A possuem nessa palavra. Porque eu consigo analisar caractere por caractere. Isso é manipulação de string. Eu posso pegar uma string e uma outra string e colocar junto dela. Eu dei até o exemplo assim, ó. Eu solicito o sobrenome da pessoa, né? E depois eu solicito o nome da pessoa em um outro local. Depois eu faço a estruturação do nome dela. Eu sei que sempre primeiro vem o primeiro nome, depois o último nome. Então, eu trago esse para frente e esse para trás. Aí se transforma no nome normal da pessoa, o nome e depois o sobrenome. Essa estrutura, que eu já dei exemplo para vocês em aulas anteriores, se chama também manipulação de string. Então, aqui está falando que a gente pode fazer isso também aqui, na criação de uma função, tá bom? Explicação aí do código, né? Aqui nós podemos fazer algumas dessas estruturas. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. O protótipo de uma função é basicamente uma declaração da interface da função. Ou seja, nós temos várias estruturas, o tipo, o nome, a lista de parâmetros, e aqui para a gente não é mais novidade. A gente já conversou sobre isso. Então, eu posso criar uma função assim, ó, int soma, e eu tenho o parâmetro A e o parâmetro B. Eu posso criar uma função int sub, né, de subtração, A e B também como parâmetro, certo? Eu posso criar uma função int mult, de multiplicação. Posso também fazer a mesma estrutura. Lógico, faltei declarar aqui o tipo do argumento, faltou colocar abertura e fechamento de chaves, mas é só para poder ficar mais rápido a escrita, tá bom? Mas assim, pessoal,
Aqui, a função, quem determina o que ela vai o que ela vai fazer, o que ela vai dar de retorno, é a pessoa que está criando a função, tá bom? E aqui, pessoal, eu trouxe para vocês esse exemplo, tá? Esse exemplo eu quero também que vocês analisem. Nós temos aqui uma estrutura de declaração de biblioteca, nós temos a declaração de uma função, a criação de uma função. Eu quero que vocês analisem, por exemplo, a estrutura do pedido dos dados. Esse exemplo aqui é um exemplo completo. Aqui é a primeira parte, tá? Vou botar parte 1. Vou aqui apagar, só um momento. Aqui é a parte 1 do programa. E como ele era muito grande, que não dava na tela, que talvez fosse ficar muito pequenininho, eu cortei o restante do programa e coloquei aqui embaixo, tá bom? Parte 2. Tá? Então, quando vocês forem, se vocês forem analisar, quando vocês forem analisar, vocês analisam essa parte aqui no final, tá bom? E aqui, galerinha, nós temos a declaração de uma variável, a declaração de uma função, a declaração dos argumentos, a declaração das variáveis, nós temos o pedido dos valores, aqui está sendo pedido o valor para o usuário, para ele digitar, está sendo armazenado, está sendo digitado de novo, está sendo armazenado de novo, ok? Então, tudo isso acontece dentro de uma estrutura de função. Esse exemplo, pessoal, eu queria muito que vocês tentassem analisar em casa, tá? Tentem analisar em casa. Se vocês puderem, criem esse exemplo. Ele é que está grande por conta dos comentários. Ele ficou bem grande por conta dos comentários. Mas ele é pequeno com relação à quantidade de linha de código, tá bom? Então, aqui fala tudo no comentário. Fala qual é o nome da função, quais são os parâmetros que ela está recebendo, qual é o objetivo desse programa, que no caso é multiplicar os valores recebidos. Fala, explica o retorno da função. O que essa função retorna, né? Quais são os valores que essa função retorna? Explica também, mostra aqui no exemplo, o local que acontece a multiplicação do N1 e do N2 e o retorno. Fala aonde é que inicia a função principal, que é a função main. Então, dentro da função main, pessoal, é que as coisas serão executadas, tá bom? Então, você pode criar milhares de funções, mas se você não cria a função main, a sua função ela não vai ser executada, porque tudo dentro do programa só pode ser executado se estiver dentro da função principal. Vocês se lembram que eu expliquei isso para vocês? Que sem a função principal o programa não funciona, o programa não executa? Pois é. Quando a gente cria uma função e a gente cria fora da função main, nós só estamos tendo a oportunidade de criar. Agora, utilizar aquela função nós não podemos enquanto nós não fizermos a função main. Só dentro da função main é que você pode chamar a função que você criou. Então, lá na linha 27, a gente consegue observar isso. Na linha 27, a função multiplicar, a função multiplica, no caso, a função multiplica está sendo chamada e só assim ela será executada. Enquanto a função principal não chama aquela função, não acontece nada, tá bom, pessoal? Não acontece nada. Então, isso daqui é uma estrutura que sempre, mas sempre, sempre vai se repetir. Por que eu falo isso para vocês? Porque, às vezes, nós criamos funções, a gente cria função, mas a gente não sabe quando é que a gente chama ela. Essa é uma dúvida que acontece? Acontece mesmo, e é normal. E eu já vou falando para vocês que isso vai acontecer. E que vocês só vão começar a tirar essas dúvidas, ter mais segurança de quando é que você chama uma função, quando você praticar, tá bom? Quando você fizer, escrever os seus programas. Porque você vai entender, aqui eu criei, mas eu vou chamar ela quando? Quem serão os valores que serão utilizados pela função?
Quem é que vai fornecer esses dados? Quem é que vai fornecer esses valores? Então, tudo isso a gente precisa ficar muito atento, tá? Com relação a essas informações. É importante que vocês tenham bastante atenção quanto a isso. E aí, pessoal, aqui eu trouxe para vocês a execução daquele programa que eu acabei de mostrar, tá? Aqui, no caso, a execução, a pessoa digitou o primeiro número como o número 2 e o segundo número como o número 5. E olha aqui qual foi o resultado que saiu. O resultado foi 10. Por quê? Porque a função, ela pegava o N1 e multiplicava pelo N2. Era isso que ela fazia, tá? O cálculo que ela realizava era esse, tá certo? Então, quando foi fornecido esses dois parâmetros, ficou 2 vezes 5. E aí, no caso, recebeu o resultado final, tá bom? Ok? Pessoal, eu trouxe também esse outro exemplo para vocês, que é praticamente o mesmo exemplo anterior, só que um pouquinho mais formularizado, tá? Na próxima aula a gente vai discutir melhor esse programa juntinhos, tá certo? Turminha, tenham um ótimo final de semana, fiquem com Deus, um forte beijo e abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau!